Então disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. A última vez que Deus havia falado com alguém conforme as Escrituras foi com Noé depois do dilúvio, para tranquilizá-lo com a promessa de que estabeleceria uma aliança com toda a carne e de que jamais haveria outra inundação mundial. A nova palavra de Deus, então, agora para Abraão, se reconecta a esta promessa. Todas as nações da terra seriam abençoadas por meio do patriarca. O cumprimento dessa profecia começa com o abandono do passado. Abraão deveria deixar tudo o que era familiar para ele, seus parentes e seus pais, e até uma parte de si mesmo. A intensidade dessa partida se reflete na repetição da palavra-chave, vá, que ocorre 7 vezes nesse contexto. Abraão deveria primeiro deixar seus pais, Ur dos Caldeus, que também era a Babilônia. Esse chamado para sair de Babilônia tem uma longa história entre os profetas bíblicos. E entre eles destaca-se 2. O primeiro está em Isaías, que diz: Deixe a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Anuncie isso com gritos de alegria e proclame-no. Envie-no aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou o seu servo Jacó. Isaías capítulo 48, verso 20. O segundo texto está no livro de Apocalipse. Lemos: Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumulou-se até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Apocalipse capítulo 18, verso 4 e 5. A partida de Abraão envolveu sua família. Ele deveria deixar sua herança e muito do que havia aprendido e adquirido, bem como sua educação e influência. Abraão deveria desligar-se das relações de sua vida anterior. A influência de parentes e amigos incompatibilizou-se-ia com o ensino que o Senhor lhe propunha a dar a seu servo. Agora que Abraão estava, em sentido especial, ligado aos céus, devia habitar entre estranhos. Seu caráter devia ser peculiar, diferido de todo mundo. Ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder, de modo que fosse compreendido por seus amigos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e seus intuitos e ações não eram entendidas por seus parentes idólatras. Então partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Gênesis capítulo 12, verso 4 e 5. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus capítulo 11, verso 8. Aquela obediência expedita de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a ser encontrada em toda a Bíblia. Para ele, a fé era a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, verso 1. Confiando ele na promessa divina,
sem a menor garantia interior de seu cumprimento, abandonou o lar, os parentes e a terra natal e saiu sem saber para onde, a fim de seguir aonde Deus o levasse. E pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Hebreus capítulo 11, verso 9. Não foi uma pequena prova aquela a que foi submetido Abraão, nem pequeno sacrifício que dele se exigira, pois fortes laços havia para o prender a seus pais, a seus parentes e seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer consequentemente à terra prometida, se o solo era fértil, se o clima era saudável, ou se o território oferecia um ambiente agradável. Não perguntou ele se o local oferecia oportunidades para acumular riquezas. Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz para Abraão na terra era aquele que Deus quisesse que ele estivesse. O objetivo dessa partida era uma terra que Deus lhe mostraria. A mesma linguagem foi usada no contexto do sacrifício de Isaque, para se referir ao Monte Moriá, onde seu filho seria oferecido e onde o templo seria construído. A promessa não é apenas sobre uma pátria física, mas sobre a salvação do mundo, o que é reafirmado na promessa de bênção para todas as nações. O verbo abençoar aparece 5 vezes nessa mensagem. O processo dessa bênção espiritual se daria por meio da descendência de Abraão. O texto se refere à descendência que seria cumprida em Cristo Jesus. Muitos ainda são provados assim como foi Abrão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelo ensino de sua palavra e acontecimento de sua providência. Para servir a Deus, pode ser que seja exigido abandonar uma carreira que promete riquezas e honras, deixarem associações agradáveis e proveitosas e separarem-se dos parentes para entrarem naquilo que parece ser uma vida de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Deus tem uma obra para ser feita, mas uma vida de comunidade e a influência de amigos e parentes embaraçam o desenvolvimento dos traços essenciais para sua realização. Ele nos chama para fora da influência de auxílio humano e nos leva a sentir a necessidade de seu auxílio. Nos chama a confiar somente nele, para que ele possa se revelar-se. Quem de nós está pronto ao chamado da providência, para renunciar planos acariciados e relações familiares? Quem aceitará novos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus com um coração firme e voluntário, considerando por amor a Cristo suas percas como ganho? Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão, e com ele compartilhará o peso eterno da glória muito excelente, com a qual as aflições desse tempo presente não são para comparar. Assim que chegou na terra da promessa, Abraão a deixou e seguiu sentido ao Egito. Saberemos o porquê dessa decisão em nossa próxima lição. Que Deus os abençoe e até a próxima.